Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos. Hoje nós estamos aqui com a Aline Colucci, né? Aline Isso. Colucci, ela é confeiteira e trouxe até um bolinho pra gente aqui. Inclusive, vamos degustá-lo no final, certo? Sim, com certeza. Que bolo que é esse? Esse é um de chocolate com brigadeiro. Mas Tradicional. você falou um nome aí que ele tem, bolo, pasta... Ele é de pasta americana. Pasta Eu só americana. trabalho com pasta americana. Pasta americana é essa decoração aí, né? Isso. E dentro ele é um bolo de Chocolate chocolate. com brigadeiro tradicional. Ótimo, então no final nós vamos degustá-lo, muito bom. Bom, a gente dá aqui uma lembrancinha para os nossos convidados aí, enquanto você descobre o que tem aí dentro, a gente vai falar sobre os nossos apoiadores aqui. Bom, o podcast Voz do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Então, isso não significa que a gente tem aqui no colégio missa, culto, ou que alguém vai converter o seu filho ou tentar converter vocês para o cristianismo, alguma coisa do tipo, caso você ainda não seja seguidor dessa religião, enfim, não é a ideia, tá? O Colégio Cognos, ele utiliza os princípios do cristianismo. Então, o que acontece? Dentro do colégio, evita-se bullying, palavrão, briga, assédio, esses probleminhas que a gente vê por aí, que o pessoal normalmente não dá muita atenção. Aqui a gente procura tratar esses assuntos, então cria-se um ambiente muito bom para os alunos, né? Então os alunos vêm aqui, estudam, não tem que se preocupar que vai ter aquele chato que vai ficar atrapalhando, tal. Se acontece isso, o colégio toma providência, porque essa é a filosofia que a gente segue, né? O colégio usa o sistema Mackenzie de ensino, que é um sistema desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, que já tem 150 anos de experiência na área educacional. Então, é um sistema muito sólido, já testado pelo tempo. Aqui nós temos inglês na grade curricular, né, que a gente chama de programa bilíngue. Então, eles têm inglês todos os dias. É um sistema muito bom também, tem inteligência artificial, tem uma série de coisas aí. E a gente também tem uma psicopedagoga que dá atendimento aos alunos aqui no colégio diariamente, está sempre aqui. Então, aqueles que a criança tem alguma dificuldade, o colégio ele oferece isso para as famílias de forma gratuita, não tem custo algum para os pais, tá? E a Zione, que é a empresa que cuida do nosso podcast, né? Faz a captação de imagens, edição, além das nossas mídias sociais também, né? Faz os vídeos, tá? Um pessoal muito bom, recomendo fortemente. Bom, vamos lá então começar a nossa conversa aqui, e esse bolo tá tentador porque o cheirinho dele tá uma delícia, né? Cheiro de pasta americana. Não, mas bom, enfim, é gostoso. Bolo é sempre bom, né? Sempre. Você, então, era fisioterapeuta e saiu da fisioterapia para mexer com doce, né? Com essa parte de confeitaria, né? Inclusive, você participou de um programa, né? Que é o Que Seja Doce, né? Do GNT. Isso, e foi campeã, né? Sou campeã. Você é campeã. Né? E não só dele, eu também sou campeã da FIPAM. FIPAM, o que é a FIPAM? Que é a principal feira de panificação e confeitaria da América do Sul. Uhum. Ela acontece aqui em São Paulo, uma vez por ano. E eu fiz parte, né, desse campeonato 2 vezes. No segundo ano, eu ganhei no bolo realista, tanto no júri técnico como no júri popular. Então, eu tenho esse caminho. 3 anos, né, que você está, Não, agora completam 5 anos. Completaram 5 anos de confeitaria. E aí, por que você saiu? Você era fisioterapeuta, né? E foi trabalhar com doce. Então, é mais ou menos a mesma coisa, tem que ficar dando umas pancadinhas na massa, né? Era respiratório. Tá. Também, né? Então, tudo começou assim, eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em pediatria e neonatologia. Eu falo assim, a fisioterapia, tem muita gente que deixa as coisas porque não davam certo. A fisioterapia deu muito certo para mim, eu fui professora, fui supervisora de pós-graduação, né, eu dei aula em faculdade, era professora de pós-graduação da Unifesp. Então, assim, eu tinha um caminho bom. Tá. Quando eu saí, eu era coordenadora da equipe da Promatri, que é uma das melhores maternidades de São Paulo. Só que o estresse era muito grande. E eu tinha já tinha o Arthur, né? E pensava em ter um segundo filho. E estava muito difícil essa vida de ver, né, os bebês doentes, de ter essa rotina, e aí eu optei por desacelerar. Só que assim, quando eu comecei a desacelerar, não foi direto para a confeitaria, né? Uhum. E aí eu falo, a confeitaria ela não aconteceu, porque muita gente, a confeitaria é um plano B, né? Para mim nunca foi um plano B. Para mim a confeitaria sempre foi
uma escolha com propósito e missão e vocação. Então, acho que por isso também, em tão pouco tempo, eu já tive tantos resultados. Porque quando eu escolhi ser confeiteira, eu escolhi, não aconteceu a confeitaria. Mas antes não era, você não tinha nem ideia, assim. Imagina! É. Eu fazia bolo... Aqueles bolos que não crescem, sabe? Aí eu comecei a fazer bolo pra família, começou a crescer o bolo, começou a ter resultado. Aí no aniversário de 60 anos da minha mãe, que eu fiz um bolo que eu falei, nossa, eu acho que vai dar certo se eu começar com isso aqui. E aí eu comecei a planejar ser confeiteira. Agora, tem a ver com esses programas, esses reality show de cupcake, lá de bolo, que eles fazem aqueles bolos, tem até um programa, eu não assisto mais porque na televisão a gente acaba deixando e vai mais para o YouTube, mas que tinha aquelas competições de bolo, né? Que apresenta aqueles bolos maravilhosos com temas. Esse é o tipo de bolo que é o meu trabalho hoje em dia, né? Esses bolos grandes, que era no caso do Bud, né? Que era o Cake Boss, que foi também, onde ficou muito famoso. O próprio Guerra dos Cupcakes, que eram os famosos, eu assistia muito, mas eu assistia para relaxar. Nunca me imaginei participando de competições, como aconteceu, né? Foi acontecendo, as coisas foram acontecendo para mim, na verdade, porque eu entrei para a confeitaria em setembro de 2019. Depois de setembro, o que aconteceu? Veio a pandemia. Sim, E qual foram as primeiras coisas que acabaram, né? Foram as festas e as viagens. E era o que eu fazia, eu só fazia doce personalizado. E aí eu falei, agora nesse momento eu vou ficar num limbo, o que vai acontecer comigo? E aí eu tive uma parceria, porque eu sempre acreditei muito em parcerias, em trabalhar em conjunto com outras pessoas. Sim. Uma grande parceria com o buffet. Com uma decoradora. Que ela falou pra mim, vamos fazer uma festa na sexta. E aí a gente faz uma festa para o núcleo familiar, para comemorar entre as pessoas. Uma coisa instagramável, a gente faz um bolo, uns doces personalizados e alguma coisa de enfeite de parede. E isso foi um sucesso. Então, eu mesmo com as crianças em casa, meu marido é fisioterapeuta, na época da pandemia, ele é respiratório, trabalha em hospital. Uhum. Então, era uma coisa muito pesada, assim, mas eu estava trabalhando, eu estava produzindo. E aí eu comecei a produzir muito bolo, coisa que eu não fazia lá em setembro, que eu só fazia doce personalizado. Doce personalizado é tipo esses aí também? Ele é aqueles, assim, sabe aqueles o cupcake decorado, o pão de mel que vem decorado. Quando você vai numa festa infantil, olha a mesa, tem aqueles doces que você nem sabe se é de comer ou não. É esse tipo de doce que eu faço. E aí o bolo não era o meu carro-chefe. Ele virou pela festa na sexta, e aí que começou todo o processo de pensar em produzir bolo. E aí acabou, graças a Deus, a pandemia. Sim, E aí eu comecei realmente com os bolos. E participar do programa foi uma tarde que eu estava entediada, estava assistindo um Que Seja Doce, falei, vou me inscrever. E aí quando eu me inscrevi, eu falei, vou me inscrever. A gente se inscreve, a gente nunca acha que vai ser selecionado logo de cara. E aí eu fui... me mandaram mensagem, eu me inscrevi, era um domingo, na segunda-feira já veio a resposta, e aí eu fui fazendo todo o processo e entrei. Então foi... Você se inscreve nisso aí, você manda uma foto do bolo, alguma coisa assim? Tem várias questões, você entra no site, lá que agora é pelo Globoplay, você entra no site, você responde tudo lá, e aí eles pegam e te mandam um e-mail se você for selecionado. E aí você faz o processo, aí você tem que mandar vídeo, falar da pessoa que vai ser sua parceira e tudo mais, e aí você vai fazendo os processos seletivos. E como é que é participar, assim? Quantas etapas tem o Que Seja Doce? Assim, o processo que você vai é um vídeo que você manda online e eles te respondem e você faz uma entrevista. Esse é o processo que você não chega a encontrar com a pessoa. Quando você vai gravar, são 2 dias que você fica lá, você dorme, né, uma noite, você chega num dia de manhã, dorme lá, e no dia seguinte você grava. Então, são 2 dias de gravação. Fica mesmo, lá assim. onde que é? São Paulo? Fica em São Paulo, na Barra Funda. Tá. Aí você vai pra lá e você grava, você fica num hotel lá, você fica lá o tempo todo à disposição deles. Eles dão vários bolos pra você fazer? Tem várias pessoas fazendo? No primeiro dia, você vai pra... Eles chamam como se fossem uns takes. Então, você vai fazer alguns takes só de filmagem pra eles colocarem no programa. No segundo dia, é pra valer. Então, assim, você tem um briefing, mais ou menos, de o que vai ser a sua prova, mais ou menos o tempo que você vai ter que fazer. E aí, você tem uma primeira etapa, que é a primeira prova. No meu caso, era de bolo decorado. Então, a primeira prova era para teste de sabor. Então, não era um bolo decorado, podia ser um naked no acetato, uma fatia, alguma coisa assim.
E a segunda parte, se eu passasse, porque você pode não passar, são 3 competidores. 3 competidores. Isso, que passam com você. É você mais 2. E é muito tenso, assim, você tá lá fazendo o bolo Nossa! e você fica olhando, o cara botou lá um negócio diferente. Você não ali. tem tempo de olhar pro lado. A atenção é você o tempo todo, porque é um monte de câmera, é um monte de gente te filmando, você não sabe o que as pessoas, né? O que eles estão filmando, como que vai ser a edição. Então é meio tenso essa parte. Mas olhar não dá tempo de olhar. Porque você tá, eu pelo menos, estava tão focada no que eu estava fazendo que eu não conseguia nem olhar para o lado. E é real mesmo, você tem que fazer o bolo lá. E assim, eu tinha foi um a favor para mim, mas ao mesmo tempo parecia um contratempo durante. Porque todas as pessoas que estavam competindo comigo tinham levado de ajudante uma confeiteira. E eu tinha levado aquela decoradora que fez parte comigo da festa. E ela não tinha nenhuma noção de confeitaria. A gente até tinha treinado um pouco, mas era assim, eu tinha que ficar direcionando o tempo todo. E por isso que eu também não tive tempo nem de olhar. Então foi um fator bom, porque como eu não me comparava, aí eu não ficava estressada, porque eu estava pensando só focada no meu, né? Ali você não pode usar uma receita, você tem que levar de cabeça. Não, você tem a receita. Mas você olha na hora, não? Sim, você pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Não é igual... Eu acredito que na maioria todos dá para olhar. Mas é que não se mostra. E lá mostra. Lá mostra. Lá fala, não é segredo. Aí eles dão todos os equipamentos, tudo você leva coisas. Sim, não, tudo você pode pedir para eles, você manda uma lista e eles falam, olha, pode ter ou pode não ter. Se eles falam pode não ter, aí você já não conta com aquilo, então você muda a sua ideia, para não correr risco, né? Então eu fui bem assim, eu fui bem no que eles falavam que tinha, no que dava para fazer, para não ter surpresa. Os ingredientes também, eles dão tudo, né? Tudo. Aí você, por exemplo, você fez qual bolo lá, primeiro? Era o mesmo bolo, né? Porque mesmo? Foram 2 bolos, mas era o mesmo sabor. Eu fiz um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro branco e geleia de maracujá. Aí eu tinha 3 opções de receitas que eu tinha levado. Que era, porque isso eles também orientaram. Eles falaram, olha, a gente quer tantas receitas de tais sabores. A gente não sabia qual seria a receita, mas eles pediram pra gente já ter algumas receitas na manga, né? Então, mas todos vão fazer a mesma receita? Não. Você faz a sua. Cada um faz a sua, tá? Só que o que a gente sabe é que todos têm que entregar, por exemplo, um bolo que dê para servir os jurados, ou 3 pedaços, e assim por diante. Então são 3 iguais, né? Isso, você sabe que é a quantidade, mas cada um vai fazer o seu, cada um vai fazer a sua decoração. A gente sabia que o nosso tema no meu caso, era super-heróis. Então a gente tinha que bolar um bolo que fosse de super-heróis, mas não podia ser nenhum super-herói comercial. Porque como eles trabalham com... tem, né, a questão de royalties, direito autoral. Então você tinha que bolar o seu. Isso, criar o seu próprio. Então vamos lá, a primeira fase, né, que eliminou um, né? Isso. Aí cada um fez seu bolo e assim, os jurados comem o bolo, eu imagino que todos os bolos são gostosos, né? Ninguém vai fazer um bolo ruim, né? Sim. E qual o critério para falar, nossa, esse bolo tá maravilhoso, esse aqui, infelizmente... Olha, eu acho que o critério deles, na verdade, de me manter, graças a Deus... foi porque eu entreguei o bolo. De todas, o meu bolo era o mais... Eu não ganhei essa etapa. Eu fiquei para ser eliminada junto com a outra moça. Nossa. Mas eu entreguei um bolo que era bolo, né? Eu entreguei no acetato, com laço, com a decoraçãozinha, todo perfeito. Então, eu acho que eles acabaram me selecionando porque eu fiz o que era para ser feito, né? Então, por isso que eu fui para a segunda fase. E o que deu errado, assim? É o que? É o tempo? Porque, assim... Eu acho que é o tempo e o estresse. Como eu tô acostumada a trabalhar com o estresse e com o tempo limitado por conta das crianças, porque a minha rotina é com ela... apesar de eu trabalhar, o principal foco ainda são eles, né? Então eu tenho meu tempo, eu trabalho certinho. Sim. Eu acho que a galera meio que se perdeu um pouquinho no tempo. Quanto tempo você tinha que fazer? 1 hora. Para fazer massa, recheio, montar e entregar com todos os fatores juntos. É corrido, né? 1 hora fazer um bolo. 1 hora, muito. Então foi bem corrido, bem corrido. E aí eu montei, eu entreguei esse bolo e já deixei montado o meu bolo para a segunda etapa. Tá com fé, né? Porque, não, mas não tá fé nenhuma. Em nenhum momento eu tive fé, porque eu era mais nova de lá. Assim, todas tinham mais de 5 anos. Na época do Que Seja Doce, eu tinha 3 anos só de confeitaria, porque ainda demorou um tempo, né? Eu gravei em outubro e foi só em abril pro ar, né? Então, assim, já tinha um tempo. Eu tinha acabado de completar 3 anos de confeitaria.
todas tinham levado uma outra confeiteira de ajudante, eu tinha uma decoradora, eu falei, eu não vou ganhar nada aqui, né? Eu tava só indo. Só que como eu falei, eu vou fazer, porque eu queria que descansasse no tempo que desse para quando fosse decorar, porque é importante ter um tempo de descanso. E aí eu deixei montado, só que assim, aí a Carole falou mal do meu recheio, não sei quem falou, não sei o que lá, só que o bolo já tava montado. Eu não ia desmontar, eu teria a oportunidade de fazer de novo. Só que eu conversei com a minha dupla e falei, eu não vou mexer. Mesmo que ela tivesse criticado? Eu falei, eu não vou mexer, porque eu tenho esperança que com ele descansando, o sabor dá uma melhorada, dá uma ajudada, porque o recheio estabiliza, a massa, tudo, né? Quando ele descansa, tem o seu tempo. Vou ter fé que vai dar o tempo, vai ajudar. Não vou mexer, porque a gente vai focar na decoração. E aí foi isso que a gente fez. E eu achava que não ia ganhar. Aí a gente foi para a segunda fase, tanto é que quando o Felipe Bronze dá o resultado, eu tava viajando, assim, sabe? Quando ele falou Aline, eu fiz assim, não. Eu falei, não. Ele perguntou se eu queria o prêmio, porque eu falei, não. O prêmio o que é? Eu ganhei uma KitchenAid. O que é KitchenAid? É uma batedeira super top, maravilhosa, como se fosse, sei lá, a Ferrari das batedeiras. E ganhei também o troféu, né? E também participei de uma dinâmica. Era aquele, sabe o dia da estrela? Não tem, todo mundo fala que tem um dia que tem, tipo, Deus tá te iluminando, assim, você acorda iluminado, Deus falou, é hoje, filha, hoje é o seu dia, aquele dia era meu. Porque eu fiz uma dinâmica e eu sou muito estabanada, eu sou uma pessoa estabanadíssima, assim, nossa. Eu tô tomando cuidado porque senão eu derrubo tudo, o microfone, que eu sou assim. E aí, a dinâmica era uma argola como se fosse aquela pescaria, só que era uma argola com um cabo. E tinha que levantar um monte de garrafa que estava longe. E eram tipo umas 5 garrafas. Eu levantei as garrafas e ainda deixei a do meio por último. E levantei sem derrubar nenhuma outra. E ganhei ainda um ursinho deles. Então, assim, era o meu dia. Porque até meu marido falou, nossa, você fez isso? Eu não acredito. Porque eu sou muito estabanada. Então, assim, na hora que você foi selecionada para sair, né? Você ficou lá. Como é que é aquele momento ali, assim? Olha, era uma sensação de, por exemplo, acabou, né? Se eu não ficasse, né? Ia acabar. É muito chato, né? É muito subjetivo, né? A escolha. Quantos jurados são? 3? São 3. 3. E aí? Fica na mão deles gostar ou não gostar. Isso aqui tá meio doce, tá muito macio. Tá meio, sei lá, gelatinoso, né? A outra saiu porque ela não tinha terminado o bolo. Ela terminou, mas não tava quente, tava torto. Tá. Falaram que tava um pouco mais salgado, porque era um recheio com cream cheese, falaram que tinha um ponto a mais de sal. E aí acabou saindo. E tem que ser bom pra caramba, né? Em uma hora fazer um negócio desse que o jurado vai... E esses caras são especialistas mesmo. Era Lucas Corazzo, Carole Crema. No meu, agora mudaram os jurados, mas no meu ano era Lucas Corazzo, Carole Crema e Roberto Strongoli. Sempre erro sobre o nome dele. Strongoli. Acho que é. Aí você foi para a segunda fase com a outra pessoa e lá você tinha que já fazer um bolo já de decorado, tema, né? Com o tema super-heróis. E o que você inventou lá? Eu inventei a Super Candy. Que é também a sua empresa, né? Que é Era Nini Candy, mas não era de Candy. O Candy era de Cândido, porque meu nome é Cândido, né? Eu tenho o Cândido Colucci, é do meu marido. Só que quando eu entrei para a confeitaria, existe uma Aline Cândido, que é muito famosa na confeitaria, que faz doces personalizados. E eu falei, eu não posso usar o mesmo nome, porque não faz sentido. Sim. E aí eu tirei o Cândido e virei Colucci. Só que até então eu não sabia, e o Nini é Nini Candy, de Cândido, não de Candy. Só que aí eu usei, só que começou a ficar confuso, porque aí as pessoas liam Nine Candy. Exatamente. Aí eu falava, Nini? Porque era Nini de Aline, né? E aí as pessoas liam Nine Candy. Eu falei, não dá mais, vou pôr o Aline Colucci Cake, que é o meu nome, é a minha marca. E aí eu mudei tudo pra não ter mais estresse. Aí ficou a super-herói lá. Super Candy. Super Candy. Ela tinha que caracterizar o quê? O que ela fazia pra ser... Então, aí eu fiz uma bonequinha que ela era meio gordinha, assim, bem, bem fofinha e tal. E eu não tinha pensado muito em planos, em objetivos. Mas vem o Felipe Bronze perguntar coisa pra você tá tensa. Ele perguntou qual era o poder. Aí a Janaína falou, ela faz doce no piscar de olhos e tal. E aí ele perguntou, e quem é o vilão? Aí eu falei, quem é o vilão? Quem é o vilão? Aí eu virei e falei assim, o povo fitness. Ela era
tinha. Aí o povo fitness, ela é contra esse povo fitness, porque ela gosta de açúcar. Aí ele começou a dar risada. E aí virou a super candy boladona, que eu falo, porque eu fiz uma bolinha, assim, com uns olhão grandão. Você bolou na hora? Na hora. Tem que bolar na hora. Eu fiz na hora o bolo. Assim, existem... Não, a super... A super candy eu já tinha planejado ela. Tá. Só que na hora que eu fiz ela ali, ela ficou do jeito que eu fiz, porque eu fiz na hora, ela ficou mais gordinha. Mas você sabia tudo. Que ia fazer Sabia que eu ia fazer uma super heroína, a gente sabia. Antes de chegar lá, né? Sim, a gente já tinha uma ideia do bolo e tal, só que eu não tinha pensado em superpoderes, essas coisas. Até tinha pensado, mas na hora eu tinha esquecido tudo. E ela tinha capa? Tinha, né? Tinha uma capa amarela. Ela era roxa com capa amarela. Que é aquela... Como é que é aquela costureira do... A Edna. A Edna que não pode ter capa. Gosta, né? Porque capa é perigoso. Exatamente. Dos incríveis. Não é aquele filme, eu gosto pra caramba. É muito legal. Mas ela tinha. Tinha capa, né? Capinha amarela. E o outro concorrente? A outra concorrente fez uma super confeiteira. Era super confeiteira o nome. Só que ela errou porque foram detalhes. Porque assim, como ela montou o bolo na hora, o meu já tinha ficado, o dela criou um pouquinho de barriga. E ela tinha ganhado no sabor. Por isso que eu achei que eu não ia ganhar. Porque ela ganhou na primeira parte no sabor. Eu não tinha mudado o meu bolo. Ia dar problema. Eu falei, não vou ganhar. Só que o que acontece? Eu acho que o meu bolo, ele ficou muito bem estruturado. Então o corte ficou um corte perfeito. Ele ficou bonito, ficou reto, né? Ficou um pouquinho torto porque... Mas assim, na visão geral, ele ficou reto. Então, eu acho que isso fez com que também eu acabasse ganhando, entendeu? Na hora que foi somar todas as questões, porque existem vários critérios que são somados. Eu acho que no frigir lá, eu que ganhei por conta disso. Só que eu nem esperava. Nossa. E aí, então, e eles aprovaram porque o dela teve esses probleminhas, né? Isso. E também, eu acho que a sua história é mais legal. Então, eu acho, na verdade, que como o Felipe Bronze falou que eu era muito divertida, porque realmente eu falo mesmo, eu sou engraçada, eu acho que eles se divertiram mais comigo. Também tem isso, né? Exatamente. Tem, né? Porque você tem que criar, né? Um pouco de história, né? Eu acho que foi isso. E aí, vocês têm uma terceira fase ou não? Você já ganhou? Aí eu já ganhei. São duas fases. A primeira, na verdade, são 3 fases, só que a primeira fase, quem ganhou foi a menina que saiu. Por isso que eu fiz o bolo de maracujá, inclusive. Porque ela ganhou. A primeira fase de todas é uma que agora existe, você leva o bolo para eles experimentarem, que chama o cartão de visita. Mas como tinha acabado de sair da pandemia. Tanto é que a gente fez teste de Covid, teve todo um processo. A gente não levava, a gente levava foto. Tá. E aí eu mandei a foto que eu pus, era de um bolo meu você não podia ser bolo comercial. E eu faço muito bolo temático. A maior parte dos meus bolos são temáticos. Você diz porque eu uso os personagens... Exatamente. São todos, né? Tem que ser, por exemplo, tinha que ser infantil. Ou dinossauro, ou uma princesa, sei lá, princesa que não fosse princesa. E eu faço só bolo. Grande parte dos meus bolos são comerciais mesmo, temático mesmo. Mas aí eu acabei achando um que era da Branca de Neve, só que não tinha nada de Branca de Neve, era só as cores da Branca de Neve, então dava pra enganar. Tinha uma maçã, mas não era nada assim visível. Mas também qualquer princesa agora virou Branca de Neve. Sim, né? Exatamente. Então assim, era bem tranquilo. E aí eu pus esse bolo, só que aí não foi escolhido outro bolo, então assim, até então não tinha ganhado nada, né? Por isso que eu achei que eu não ia ganhar. O que muda depois? Você ganhou, legal, agora é a Aline Colucci Bolos, né? Cake, Cake e ganhadora do prêmio e tal. Muda, assim, eu acho que talvez se eu tivesse feito depois, eu teria tido mais resultados se eu tivesse participado no ano passado da competição. Porque quando eu participei, eu não conhecia muita gente na confeitaria. Então, a minha visibilidade de ganhar não foi uma super visibilidade. Foi uma visibilidade, mas, né, me deu assim... Me dá um know-how, tipo, você é boa nisso, você sabe fazer, você e tal. Mas, assim, não me deu tanto retorno de, um monte de seguidor, um monte de cliente e tal, não. Porque o programa não era ainda muito conhecido. O programa... Não, ele já é bem conhecido, ele tem mais... Ele já não, na época. Não, super conhecido, ele tem mais de 10 anos já. Eu acho que é por questão de eu não estar tanto inserida no nicho de confeitaria, né? Dessa confeitaria artística. Eu tava começando, era muito meu comecinho do nada. Mas, o que aconteceu? Com isso, eu tive uma sensação de eu consigo. Imagina, ganhar né? Você vai ganhar um prêmio assim. Então, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a participar de outros eventos.
Então, eu fui para a FIPAM. Então, eu participei da FIPAM no primeiro ano, porque aí você faz também uma inscrição que você é selecionado. Eu fui selecionada para ser uma das 10 que fizeram bolo temático. No caso, era livre, né? Você podia escolher o tema. E eu fiz de pasta americana e glacê. Aí lá eu conheci muita gente da confeitaria, então abriu um leque maior para mim. Aí depois eu fui fazer a Beca Bake, que era um outro tipo de campeonato, que é com a Beca Milano, que é do Bake Off. Isso, esse Bake Off aí que eu ia perguntar. O Bake Off... Esse é o seu sonho de... Ele já foi um grande sonho, hoje em dia é uma esperança, né? Eu já fiz parte... uma esperança. Eu já fiz parte de um processo seletivo no ano passado. Cheguei até a mandar o filme, né? Mas aí eu não passei, fiquei só até o filme. É meio triste, né? Mas a gente vai Porque indo. ele é muito concorrido, assim? Ele é bem concorrido e existem também algumas pessoas que têm mais perfil. Eu conheço a ganhadora do Bake Off, conheço vários participantes do ano passado do Bake Off, porque realmente você vai entrando meio que nesse meio, né? Uhum. E aí você vai conhecendo as pessoas que estão participando. Só que no ano passado a gente teve uma grande mudança no Bake Off, mudaram os jurados, mudaram tudo e agora esse ano voltou de novo. Então, ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Esse Bake Off, então, seria o ápice da confeitaria aqui no Brasil, assim, você ganhou ele lá... é um canal aberto, né? Existem diferenças, né? Hoje em dia, eu acho que o Bake Off ele é legal, mas existem várias coisas pra gente, quem tá buscando esse reconhecimento, né? Então, por exemplo, a gente tem as feiras, né? Que a gente tem a Mara, que é uma grande feira de confeitaria, Mara Cakes. Fair, que acontece aqui em São Paulo, vai acontecer agora em Gramado e acontece também no Nordeste. Ano passado foi em Fortaleza, esse ano vai ser, acho que em Recife. Aí você lá, o que você vê nessa feira? Então, aí tem tudo. Tem várias, são as empresas de confeitaria e tem também algumas coisas que acontecem. Então, coisas relacionadas à confeitaria. Aí tem a Celebra também, que é uma outra feira que acontece, que é de festas e também tem confeitaria. Então, isso tudo são coisas que você tem que estar inserido se você quer ter o seu nome reconhecido. E aí, eu fui participando dessas feiras. Então, na Mara Cakes, eu participei de game, dei aula. Na FIPAM, nos campeonatos, esse ano eu vou ser jurada na FIPAM, porque como eu ganhei, eu sou uma das juradas no Bolo Realista. Faço parte da organização da Celebra. Então, você vai se inserindo no meio. E aí, além disso, a gente tem hoje o que a gente chama do Oscar da Confeitaria Artística, que é o Cake Awards, que aconteceu agora no final de semana passado, que são várias categorias que você inscreve os seus bolos no decorrer do ano e você tem uma categoria inédita, que eu fui selecionada em 2 categorias, na categoria inédita e no bolo realista. Não ganhei, fui meio a Fernanda Torres, né? Mas estava lá, né? Estava lá, tá tudo bem. Tá lá, né? Seu nome eu vai era aparecendo. uma das 5, né? São 5 finalistas, eu estava entre os 5 finalistas de todo o Brasil. E aí você vai pra festa, é uma festa que tem uma estatueta, você ganha uma estatueta, parece de Oscar mesmo, é muito legal. De bolo? Não, ela é de ferro mesmo, então... O pessoal ia e lá a gente faz muito bolo cenográfico, né? Nesse tipo de competição. Mas assim, tem muita coisa para quem quer estar nessa coisa de competição, de crescimento por essa parte. E por que tudo isso, né? Porque tem que ter um motivo, né? Não é só para aparecer, não é para ser famoso. Só né? ser famoso não dá muito dinheiro. A ideia é para você poder criar o seu nome, para você poder trazer conhecimento para as pessoas. Porque eu acho que um dos meus propósitos é dividir conhecimento. Tanto é que como fisioterapeuta eu era professora, né, supervisora de estágio, eu sempre gostei muito disso. Atualmente eu dou aula em institutos, né, de confeitaria, mas eu quero ter uma forma de gerar conhecimento, né, e eu preciso ter o meu nome para que as pessoas venham atrás para que eu passe esse conhecimento. Então é por isso que eu faço todos esses cursos também e também todos esses concursos, né. Mas então isso não vai, porque nem você está aqui numa cidade pequena, né? Sim. Então não vai assim diretamente alavancar teu negócio? Alavanca, de certa forma, para cliente, mas depende do nicho, né, de cliente, né? Só que a ideia é realmente expandir cada vez mais, não apenas aqui, né? Você vai criar uma marca Sim. E a marca da Aline Colucci e tal, Isso, ganhadora exatamente. de tais. Exatamente. E aí, eu também sou colunista agora na revista Valoriza, não sei se você já sabe.
Não sabia, não, porque eu tive folheando ela. Eu sou colunista, no mês passado foi a primeira vez, que é Adoçando Vidas, o nome da coluna. Aham. E aí eu falo um pouquinho sobre confeitaria, trago um pouquinho de história, um pouquinho de receita, porque a ideia é essa também, né? Trazer conhecimento sobre a confeitaria, porque a confeitaria, todo mundo quando pensa em confeitaria só pensa em docinho e só, né? É. Não pensa tanto em todo o leque que a gente tem, né? Então, aí eu tô trazendo essas variações aí. E o que tem de avanço, por exemplo? Você vai numa feira, né? A gente vai em feira de educação para ver as tendências, as novidades, o que inventaram, os sistemas e tal, e lousa eletrônica e tal, enfim. O que tem de novidades, assim, que cada feira que você vai, você fala, nossa, isso aqui vai mudar a confeitaria? Ah, tem muita coisa. Assim, a gente tem hoje em dia materiais que são muito bons para a gente trabalhar, né? A gente vem com, agora, né, cada vez mais vem chegando para o Brasil isomalte, chocolates moldáveis, coisas diferentes que a gente não via antes. Nossa, esse negócio de isomalte eu já via nesses programas lá Sim, americanos. mas era muito difícil da gente mesmo? encontrar. Até hoje em dia a gente tem, mas o preço é um preço que ele não é tão bom assim. Então, assim, a gente trabalha bem o próprio agar-agar, que a gente está usando bastante na confeitaria, que antes era usado mais na parte da cozinha quente. Então, assim, a gente vai vendo tendências lá. Então, sempre tem os professores que vão trazendo as novidades de decoração, de material diferente, de como usar algumas coisas que já são usadas, vamos supor, isomalte, já é usado de uma técnica, como usar de outras formas, transformar. É muito legal. Então, estar nessas feiras é um grande diferencial. Então, tem um confeiteiro, acho que é confeiteiro, que ele mexe com chocolate, né? Sim. Não sei se você sabe o nome dele. Enfim, ele tem lá no Instagram, você vê os vídeos dele, ele faz uns negócios muito loucos, faz um carro, um avião, uma cidade. Como é que a pessoa chega no nível daquilo? O que é? É uma habilidade inata ou ele treina para o cara conseguir manipular tão bem o chocolate que às vezes parece... Ele faz uns docinhos lá que você quer comer a tela do celular, né? Sim, existe uma habilidade, né? Porque eu sempre falo, a gente tem que ter vocação, né? Sim. Um pouquinho, né? Não tem jeito. Né? Mas existe também a técnica, né? O conhecimento. Se você aprende a mexer com chocolate, você faz muito bem. É a mesma técnica, a mesma ideia de fazer escultura em bolo, né? Que a gente consegue fazer o que a gente quiser com bolo. Uma vez eu aprendi, quando eu fiz o meu curso, já fiz o stitch sozinha de bolo, já fiz aquele Mike Wazowski, sabe? Que é aquele, a bolinha verde. A bolinha, já fiz vários bolos esculpidos. Mas quando eu aprendi a fazer, que foi com a Tati Benazzi, que também é super legal, eu fiz aquele Bing Bong, sabe? Do Divertidamente, aquele elefante cor-de-rosa. Do segundo? Do primeiro, que é da menininha que ele corre num carrinho. Não me lembro. Então, ele é super legal. E eu fiz com ela, e tinha uma parte que ela me ensinou de fazer com chocolate mesmo, que você vai fazendo com ganache. Então, assim, é muito legal. Você aprender as técnicas. E tudo isso tem técnica. Tem o soprador térmico, tem a forma certa, a temperatura certa do chocolate. Então, na verdade, assim, por exemplo, se eu for fazer um bolo desse, eu jamais vou fazer, porque eu não consigo, acho que se eu pegar massinha, eu não consigo fazer nem um cachorrinho. Como é que faz? Gosto de confeitaria, mas eu quero... Aí eu vou botar um negócio ali. Não, aí existem outras formas. A gente tem moldes de silicone que você pode usar para pasta americana, para o próprio chocolate. Existem outras técnicas que quem não tem tanta habilidade manual consegue também fazer. Mas tem que ter criatividade, certo? Tem que ter criatividade, tem que ter boa vontade, tem que ter dedicação e estudo. Tem que estudar? Tem que estudar. O que você estuda, por exemplo? Você tem que estudar tudo, receitas novas, você tem que entender um pouco de química, né? Porque você tem que saber quais são as reações. Então, o tempo de reação do fermento, se você põe na massa, quanto tempo você pode usar, a quantidade de gelatina que você pode pôr, gordura, o que você põe de gordura que você não pode. Tem um monte de coisa que você tem que saber, senão você faz coisa errada. Quer dizer, para você subir um degrau, né, ou outros degraus, você precisa... Não dá só para pegar a massa, fazer lá como é que é essa massa? Pasta italiana, né? Pasta americana. Pasta americana, italiana. Não, tem que ser mais além disso aí. A grande questão, que é o que eu falo muito, é isso, né? As pessoas, né? A confeitaria, né? Assim como a cozinha, né? Nós todos fazemos bolo. É igual médico, né? De médico louco, todo mundo tem um pouco, de confeiteiro. Eu também faço uns bolinhos lá. Então, todo mundo faz.
Porque todo mundo sabe fazer. A gente nasce sabendo fazer brigadeiro, bolo, a gente faz em casa no dia a dia. Então, assim, o que diferencia a gente de quem faz no dia a dia é a técnica, é o conhecimento. Se a gente não busca isso, a gente fica igual qualquer um, igual todo mundo. Então, por exemplo, eu sei fazer floresta negra, certo? Sim, sim. Sou confeiteiro. Você é sofisticado. Já é um confeiteiro melhorado. Um cozinheiro melhorado. É o nome só, né? Que eu sou sofisticado. Bolinho de chocolate, corta em fatias, põe o chantilly, né? A cereja, enfim. Aí cobre, põe as cerejinhas lá, beleza. Um dia eu fiz um desses, só que aí pus na geladeira, depois passou um tempinho, aquele chantilly derreteu tudo, esculhambou meu bolo. O que ficaria, o seu bolo seria diferente? Vou eu e você fazer uma competição. Tá. De floresta negra, certo? Tá. Como é que você vai fazer o seu bolo ser melhor que o meu? Eu vou usar provavelmente o ponto do chantilly certo, que você deve ter errado. Eu usei o de sprayzinho, sabe? Então, eu provavelmente vou fazer o chantilly com creme de leite. Aí ele não amolece tão fácil. Fresco, ou então o chantilly, que é aqueles de caixinha que são congelados, sabe? Aqueles que estão prontos, que não são muito chantilly, mas que servem. Chantilly bom, né? Chantilly, esses daí. Que não é chantilly, mas que tem uma consistência melhor. Vou misturar ele com o chocolate para fazer uma ganache mais aerada, porque é o chocolate branco que faz, na verdade, o recheio, não é só o chantilly. Não, então pronto. Já descobri. Aí você vai misturar junto com a cereja, você faz aquele recheio, né, mais aerado. E ela não... Porque a minha, ela é meio úmida, né? Aí ela foi molhando o chantilly. Como é que faz? Porque aí você tem que molhar um pouquinho menos. Aí tem o padrão, você aprende a padronizar a quantidade de calda que você coloca para não vazar no bolo, né? Porque a grande questão é essa, você colocou muita calda e vazou. Então depende da quantidade de bolo, a quantidade de calda que você vai pôr. Então leva um tempo, né? Leva um tempo. Assim, na verdade, se você estuda, que nem eu fiz curso de confeitaria, né? Não foi só, decidi sou confeiteira hoje, né? Tá. Eu fiz curso, né? Eu fiz curso de cake designer, fiz curso de confeitaria. E é isso que me preparou para isso, né? Não saí, né? Não fiz uma faculdade de gastronomia, mas eu fiz cursos. Então, isso faz com que você saiba até onde ir, né? Que você erre menos, né? Sim. Aí foi isso. Agora, hoje tem muito, você vê muito na internet, e até tem franquia que é Dona Boleira ou Casa dos Bolos e tal, Sim. né? Isso aí não é confeitaria. É confeitaria, mas é diferente, né? A gente chama assim existe a confeitaria afetiva, né? Que são esses bolos, né? Mais de vovó, com recheio e tal, que também precisa de estudo, também precisa de preparo para fazer, tem as técnicas corretas. Eu sei fazer esses bolos, mas ele é a confeitaria, né? A confeitaria tradicional. Quando eu já parto para confeitaria artística, eu já tô como se fosse nicho, sabe? Assim, o que eu sempre falo muito, que eu bato muito nessa tecla, quando fiz faculdade de fisioterapia, você sai generalista. Qualquer faculdade, né? A gente sai generalista. E você tem que se especializar. Eu tive que me especializar, né? Eu me especializei em pediatria e neonatologia. Eu sou uma confeiteira que sai generalista, mas hoje em dia eu sou especializada. Então, assim, eu não faço boleado, que é brigadeiro, beijinho, não enrolado, apesar de saber. Eu não faço as outras coisas, porque eu me especializei em ser confeiteira de bolo artístico. Mas e aí, como que fica a sua demanda, tudo mais? Isso. Ela é diferenciada. O tipo de cliente que eu tenho é um cliente que está disposto a pagar pelo preço de ter um bolo diferenciado, porque é um bolo feito para ele, né? Por exemplo, no caso de vocês, desse bolo, ele foi feito totalmente pensando no Vozes do Saber. Pintado à mão, ele é decorado, tudo é feito com aerografia. Eu tenho trabalho de aerografia, então assim, é um trabalho artístico que tem o seu preço diferente. Então, a pessoa que quer uma coisa diferenciada está disposta a pagar. Por isso, então, você tem nicho. Aí é só você encontrá-lo. Normalmente é festa, alguém que quer fazer uma festa ou não uma festa exatamente, mas festa, evento corporativo diferenciado. Eu quero um bolo de 30 anos de 10 anos, de 5 anos de um evento. Tá. Você faz. E aí você faz tipo um briefing, é que nem no Bud Valaço lá eles fazem. Eu mando foto, eu faço o desenho, né? Não faço desenho porque eu sou péssima de desenhar. Por incrível que pareça, eu não sou boa de desenho. Depois nós vamos falar desse bolo que você falou, que agora eu fiquei interessado que as técnicas. Eu não sou boa de desenhar. Mas eu sei, eu faço, né, o decalque e pinto, né? Tá. Mas para o cliente eu faço no computador,
mais ou menos como vai ser o bolo e mando o projeto. Ele conta a história, o que ele quer? Sim. Tá? Nossa, que legal isso aí. Aí fala assim, eu quero que fale sobre a minha mãe gosta de fazer crochê, não sei o que lá, não, e aí vão ter as características. Nossa, que legal Aí a criança gosta de tal desenho, vai ter as características do desenho Sim. que a criança quer, qual é a parte, o personagem que ela gosta mais, e aí a gente faz. E tem demanda, tem bastante. Tem demanda, ela tem procura. A demanda, ela depende de como está o país, né? A gente sabe que esse ano o país está num momento um pouco mais devagar, né? Eu acho que também por carnaval, né? Falam que o país só começa depois do carnaval. Sim, com certeza. E o carnaval foi muito tarde. Então, assim, tá mais devagar, mas tem demanda. Basicamente, esse bolo, quero fazer uma festa de aniversário lá do Bem 10. Você faz ou não? Você já tá mais nessas linhas? Não, assim, faço. Bem 10, adoro. Eu gosto de fazer bolo, assim, todos os tipos. A única coisa é que, por exemplo, não é topper, não uso, sabe aqueles toppers de papel? Não, vai ser um bolo. Sim. Tudo é comestível, tudo é criado para aquela festa. Não, aqueles bolos assim que são 2 formas retangular e chantilly, aquelas coisas, e esse papel de arroz, né? Isso. Você não faz. Não trabalho. Eu tenho, às vezes, até trabalhei já com papel de arroz, mas de forma diferente. O papel de arroz que é trabalhado, mas hoje em dia, como eu já tenho a técnica com pintura, eu nem papel de arroz tenho usado mais. Porque eu já faço a pintura no bolo, que é a melhor. Pô, é da hora isso aí. Então tem que ter aerógrafo, equipamento, todas essas coisas, né? Sim. Ai, que legal. Tem que ter um investimento. Tem, né? Tem que ter. Aqui é um lugar muito úmido, então eu tenho desidratadora. Nossa. Porque a pasta americana é açúcar. Sim. Em dias úmidos, o açúcar quer derreter. Então, eu preciso ter desidratador, eu tenho todo um processo. E se é um bolão grande assim, e você tem que transportar, como é que você faz? E aí, essas ruas daqui são maravilhosas? É uma delícia. Nossa, é ótimo. Então, normalmente a gente faz ele desmontado, em 3 andares, né? 2 andares, a gente monta. Ou então, se for cenográfico... O que é um cenográfico? Cenográfico é um bolo de isopor, bolo fake. Que a gente trabalha muito com essa mistura. Por exemplo, a pessoa quer uma festa, quer um bolo de 3 andares, mas ela vai ter bolo de corte, que é aquele bolo que o buffet vai servir, mas ela quer um bolo personalizado para ela. Então, ela não precisa de bolo todo verdadeiro. Então, o que eu faço? Eu faço 2 andares de fake e o andar só de cima, o topo do bolo, o primeiro andar, que é o menorzinho, verdadeiro, para a pessoa cortar. Aí dá para fazer. Eu quero só bolo cenográfico. Dá para fazer os 3 andares, que aí fica específico para aquela pessoa. Porque aí a pessoa quer um bolo só para ela. Mas esses bolos aí é mais redondo, assim, de andar, né? Dá para fazer quadrado, dá para fazer esculpido, dá para fazer o que quiser. Então você tem um verdadeiro estúdio na sua casa. Não né? tem um estúdio, mas uma oficina, sei lá, tenho, a gente chama de ateliê, né? Eu tenho um cantinho, que é o meu ateliê, né? Que tanto é que eu mudei para Vargem Grande para isso. Você vive pensando em bolo o dia inteiro? Jamais. Já pensei mais. Tem dia que é menos. Depende. Ou é criança, ou é bolo, ou é casa. Penso bastante. E vem cá, aonde que é o centro de referência de bolos? Estados Unidos? Ou Inglaterra, Paris? Então, hoje a gente teve o grande boom pra gente veio dos Estados Unidos, né? Através do Bud, que foi onde veio mesmo pra gente a história e tal. A gente teve uma influência da Argentina, muito tempo atrás, antes do Bud aparecer. Mas, assim, atualmente a gente não traz mais isso. A gente foca a gente tem excelentes profissionais aqui que são tão bons quanto os internacionais. Mas nós não somos referência, assim. Ninguém fica assistindo o programa brasileiro e fala, nossa... Não, a gente não é porque a gente não tá lá, né? Porque não faz tanta coisa, porque tá crescendo ainda, né? Mas não tem vamos supor, não tem um Bud. A gente não criou um Bud. Não é complexo de vira-lata, não. São brasileiros e tal. Sempre tem, né? Um pouquinho, né? A gente tem essa dificuldade, Você acha que né? Tem um Bud, ou seja lá, alguém famoso aqui no Brasil? Não, a gente tem muitas pessoas famosas e pessoas excelentes. A gente tem o Rick Zavala, que foi quem ganhou a Batalha dos Confeiteiros, a primeira. Tem Luiz Toledo, tem Léo Vilela. A gente tem, assim, uma quantidade de gente, artistas, assim, excepcionais mesmo do açúcar, que a gente vê no dia a dia, a gente vê os trabalhos deles. Mas a gente tem a própria Beca, né? Que tem a própria visão dela e tal. Então, assim, a gente tem isso. Só que a gente precisa, talvez,
melhorar a visão artística, né? Porque a grande questão é que o brasileiro não paga o preço, né? Exatamente, e aí tem sempre o jeito, vou fazer, é mais fácil eu fazer desse jeito, né? Vou comprar de outro jeito, então é isso. Tá. Porque não é barato. Sim, o ruim é que não é barato aqui, né? Acho que mesmo fora, tudo bem, é um bolo diferente, mas as coisas aqui é tudo caro, né? Você quer comprar um equipamento, alguma coisa para fazer a coisa direito. Sim, né? E lá também não é barato, porque faz 2 anos que eu fui para lá, eu vi assim, não é barato também um bolo decorado, essas coisas, eu tive a oportunidade de ir em confeitarias e ver, né? Não é barato o bolo decorado, mas é porque você paga o trabalho artístico, né? A pessoa tem que entender que tem arte ali, sim, né? Não é só um bolo, né? Não é só um bolinho. Todo bolo artístico é totalmente comestível, né? Se não for cenográfico. Mas o cenográfico por fora, ele é todo comestível. Ele tem que ser 100% comestível. E como é que você faz? Você tem que ter, sei lá, serra, madeira, você esteriliza tudo isso aí? Sim, você tem que envelopar, você tem umas borrachas que são termossensíveis que você passa. O soprador térmico, ele fecha na barra roscada para você proteger, porque você põe barra roscada, sim, mesmo quando é verdadeiro, você põe barra roscada, dependendo do tamanho e tudo mais. E aí você protege tudo. É tudo protegido. Né? E o cuidado que tem que ter é principalmente com isso, com a higienização, sim, né? Porque senão... Bom, porque assim, no programa, até no Bud mesmo, a gente via lá o pessoal... mas porque tá filmando, né? Ninguém vai comer exatamente. E é uma loucura, né? Cabelo solto. Sim, A unha grande. A minha unha tá grande porque eu fui no evento, mas normalmente não existe, essa unha nem é minha. Então, assim... Bom, eu também não sei se as leis de vigilância sanitária são tão rígidas. Não, são lá, rígidas. Porque aqui você sabe. Não, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem, né? E eu brigo muito com isso, porque como eu tive essa coisa de ter trabalhado no INT Natal, toda essa história, eu já saio de uma coisa com muito cuidado com risco infeccioso e tudo mais. Então, eu sou muito chata para isso, né? Então, assim, unha sempre curta, a luva, você usa a luva para aquele procedimento, né? Então, para aquele momento, não é a luva, lava e vai usar. Sim, Máscara o tempo todo, você não fica falando em cima do bolo. Sim. Então, assim, são cuidados. Só que quando você tá gravando, ninguém vai comer. Né? Então, aí, assim, quem vai comer é alguém da sua casa, né? Ou aqueles jurados. Então, tudo bem. Agora, quando é pro seu cliente, é máscara, é luva. Se tá com unha grande, tem que estar de luva. E como é que você precifica um bolo? Aí você tem que fazer o cálculo, você tem que ter a primeira coisa, você tem que ter todos os insumos, né? Pra você calcular ele. E aí, depois de você calcular todos os insumos que você usa, você tem que saber a sua hora trabalhada. E aí você tem que pôr a hora trabalhada, você tem que pôr percentual de lucro, você tem que pôr uma ficha técnica, bem complexo. Mas tem que ser feito. Tem que fazer. Tem que ser feito. Mas eu, por exemplo, não trabalho com tabela. Então, se eu venho um cliente perguntar para mim, me pede tabela, eu não tenho tabela. Porque eu dependo do que a pessoa quer. Da dificuldade, etc e tal, né? Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Sempre. Hoje em dia é mais fácil, porque eu tenho uma noção de tempo que eu vou demorar, de quanto material que eu uso, mas no começo era bem mais difícil. O pessoal rateia muito assim para... Olha, já teve gente que fala pra mim assim, se eu pedir 100, você me dá desconto, sabe? Assim, mas a gente não é atacado, né? Não tem jeito. Então, assim, é difícil, mas quando a pessoa vem, ela... já vem normalmente por indicação e fica. Sim, já sabe. E normalmente os meus clientes eu tenho clientes que estão comigo há 5 anos. Todo ano eu faço a festa do cliente. Sim. Então, assim, eu tenho uma boa retenção. Então, isso me ajuda também. Muito legal. Então, vamos entender esse bolo? Vamos. Quer dar um close nela? Ela vai explicar como é que é isso aí. Vamos pôr aqui o bolo. Então, posso pegar o bolo? Pode. Ele, não sei nem como é que pega isso. Aqui, pronto. O que você... Então, ele é pintadinho que você falou, né? Isso, aqui é tudo tinta comestível. E aí eu fiz o decalque para poder fazer o modelo de vocês, né? Porque vocês têm a parte escrita. Isso aqui foi feito assim, agora de tarde. Eu peguei as crianças da escola e fiz, ou seja, foi rápido. Tá quentinho, hein? Não, o bolo não. O bolo já estava feito, eu fiz de manhã. Mas a decoração foi de tarde. E aí aqui, essa partezinha mais escura... ela é toda aerografada para dar esse sombreado e tudo mais. Aí a gente usa cortador e tal.
Aí você fez esse bolinho do YouTube, o que mais que você tem do lado? Aí tem o joinha de curtida, o sininho, né? Pra ativar sininho e o hashtag. Hashtag, né? Eu pensei nessa ideia, Sim. tipo, meio podcast. Muito bom. Legal, então o pessoal não esquece, lembre-se, né, de curtir aqui, cadê? Aqui, curtir. É isso aí. Ativar o sininho pra lembrar Ativar a notificação. o sininho, exatamente, e claro, se inscrever, né? Aí, posso cortar? Pode, Pra vocês? pode. Então, bolo redondo a gente não corta, né? Tinha umas pessoas que faziam um negócio Isso, aqui em meio, volta. exato. Não. Não existe isso. Vou ensinar hoje vocês a cortarem bolo. E... O bolo redondo a gente corta assim. É? Nossa, ele é bem firme, né? Ele tem uma blindagem de ganache, que é um chocolate com creme de leite, que é para realmente a gente conseguir fazer a decoração. Exato. Olha só. Ah, ele é todo encoberto de chocolate. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? É o ganache, que é o que protege para você poder fazer a decoração. Tá. Aí a gente não come normalmente esse primeiro pedaço, porque tem muita pasta americana. Eu não gosto muito de pasta americana, tem gente gosta. É açúcar só? Ela é uma mistura de açúcar, tem algumas outras. Eu compro pronto, eu não mando, eu não faço. Mas ela é basicamente açúcar com corante, muito artificial, não gosto. Mas tem gente que gosta, meus filhos adoram, eu não gosto. E aí eu vou cortar um outro pedaço. Criança, né, que não gosta de uma sucrinha. Criança curte, né? E os meus, então. E aí, como é que você faz com os teus filhos? Fazendo bolo direto lá? Agora eles estão acostumados, né? Mas eles, coitado, casa de ferreiro, né? Não, nesse caso, mas eles comem bastante bolo. Quase nada. É mesmo? Olha que bolão. Agora a gente corta e aí a gente faz o quê, ó? A gente faz assim, ó. Ah, tá. E aí a gente vai fazendo os pedaços para as pessoas. Mas esse é o bolo pequenininho, né? Esse é o menorzinho que eu tenho. E se for um bolão, você vai cortar assim também? Também assim. Só que aí você pega um prato maior para fazer esse suporte. Entendeu? Ó. Ótimo, muito bom. Entendeu? E aí é isso, é assim que funciona. Nossa, da hora essa área, hein? Muito legal. Eu ficava fascinado quando eu via aqueles programas. Entendeu? Eu adoro, até hoje assistir, eu fico assistindo. É que eu não tô assistindo mais não, mas é domingo de tarde, você liga naquelas guerras dos cupcakes. Isso, exatamente, é assim que eu faço. É que agora eu não assisto tanto, mas se eu tenho tempo de assistir... E agora você... Aqui eu não vou conseguir dividir, gente. Eu fico estressada, no momento de estresse. A produção, eles... Eu vou tirar aqui pra não ficar essa bagunça. Né? Mas quando você assiste um programa desse, você fica meio crítica? Olhando isso aqui? Fico, agora muito mais, né? Vou pôr essa parte aqui que ninguém vai comer. Agora muito mais. Deixa eu comer o bolo. Não, vocês Sim, comem. eu vou comer, claro, óbvio. Eu quero que experimente o bolo, me conte. Eu consegui tirar. Fica com dois pratinhos, vai. Pronto, vamos ver se... Depois você me fala. Porque aí tem uma outra coisa, né? Todo mundo fala muito que bolo de pasta americana é seco e tal. Mas, gente, ó, não é seco. É bem Sim, bonito. É bem molhadinho. É bem feito. Você que faz bolo vai saber avaliar bem. Avalia o meu bolo. Faz agora aquele momento Ana Maria. Você vai passar embaixo da mesa? Não, porque depois eu não consigo levantar do outro lado. Não, é o seguinte, tá bom. Tá bom? Bem molhadinho. Eu não curto muito chocolate, mas... não acredito. Não, mas deixa eu falar. Sabor, calma, gente. Eu sou o juiz aqui. Eu vou dar um ponto pra você. Eu não curto muito chocolate, mas tá ótimo. Ai, que bom, que bom. Parece quando eu fiz também, num dos meus jurados não gostava de maracujá, e eu fiz uma geleia de maracujá. Eu sou ótima em acertar o que a pessoa não gosta. Aí ele também falou a mesma coisa. Tava bom. Ele falou, eu não gosto muito de maracujá, mas esse aqui ficou bom. Ó, pessoal, tá bom pra caramba. Eles estão doidinhos ali pra comer. Será que eles vão... Bom, eu vou comer a pasta americana, pronto. Não, é gostosa a pasta americana pra quem gosta. É que eu realmente acho que também eu enjoei, né? Com o tempo a gente enjoa. Ela é doce, você vai ver, é um gosto de E tem que tomar o cuidado com a escolha. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o sabor da escolha da pasta, porque tem vários sabores de pasta, né? Eu sempre escolho uma neutra pra não ficar misturando muito, né? Olha, muito obrigado pelo bolo. Ficou bonitinho mesmo, gostei. Isso aqui o que é? Também é comestível, pasta americana. Beleza. E aí é tinta comestível. Muito legal a tua área, gostei mesmo, beleza. Tomara que você crie mesmo uma marca assim e faça isso nos shoppings, né? Vamos almoçar e tomar um café, comer um bolo da Aline Colucci.
Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, quais são as cenas do próximo capítulo. Mas é isso aí, tá bom. Então, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo bolo, foi muito bom papo com você. Você, então, que nos assiste, lembra aí, já comemos o bolo, então não dá para você ver o sinalzinho, mas curta, compartilhe e comente, tá bom? E se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Até o próximo episódio.